Estamos felizes por estar aqui nessa manhã de frio, né? De férias, a turma está de férias, muitos em casa, outros aí no resort nessa hora aí, né? Maravilha, na fila aí para pegar aquele all inclusive lá. Deus seja louvado pela sua vida, que a gente está aqui com ódio aqui de você, né? Aproveita aí as férias aí bastante para descansar, que Deus recupere as suas forças para estar aqui com a gente agora no mês de agosto, em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos durante esses últimos tempos aí refletindo, claro, sobre a fé, mas em cima de alguns ofícios, basicamente 2, 3 ofícios que Cristo desempenhou quando esteve na terra, que foi sacerdote, profeta e rei. Os 3 ofícios que Jesus desempenhou na terra. E nós falamos sobre sacerdotes, falamos sobre o sacerdócio real, que nós, toda a igreja, nós cremos nisso, todos nós somos sacerdotes. E hoje nós vamos falar sobre profetas. Já falamos aí, semana passada, falamos sobre o profeta Oséias e Gomer, né? E hoje eu queria falar sobre o profeta. Hoje, você que é um batista aí, né, de carteirinha, papo amarelo, sabe que hoje é o dia do missionário, né? Hoje, dia 12 de julho, nós celebramos o dia do missionário. E vamos pensar aqui sobre esse missionário Elias, mas na carta de na carta de Tiago. Tiago escreve uma carta às 12 tribos que estavam vivendo a diáspora, a perseguição, né, estavam fugindo da perseguição, saindo ali, porque se ficasse ali em Israel, na Palestina, eles provavelmente seriam mortos, e aí eles fogem. E nessa que eles fogem, eles levam o evangelho como missionário para várias nações. E aí Tiago escreve essa carta belíssima para essa igreja que está servindo como missionário fora da Palestina. Isso você vai ver lá no primeiro capítulo de Tiago 1. Mas nós vamos ver o último capítulo, Tiago 5, para a gente refletir aqui nessa manhã sobre a vida desse missionário chamado Elias. Um homem que nos deixa exemplos aqui tremendos. Nós estamos pensando sobre fé, sobre profeta e na perspectiva de Elias agora, para que nós possamos entender como nós temos a responsabilidade de sermos Elias, profetas, missionários no nosso tempo. E aí eu queria que você lesse aí no capítulo 5. Aqui, esse capítulo, o livro essa carta de Tiago à igreja que está vivendo a diáspora é fantástica, né? Nós estudamos aqui há pouco tempo aqui na Escola Bíblica Dominical. Tantas informações que a gente tem que selecionar algumas para a gente falar aqui e refletir nessa manhã, porque é uma carta riquíssima, profunda, poderosíssima. E aí nós vamos selecionar aqui apenas alguns versículos por conta do nosso tempo. E eu queria iniciar aqui a partir do versículo 13. Vamos comentar um pouquinho mais para frente, mas vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns com os outros e ore um pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Só até aí, vamos orar. Deus,
Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, clamamos como igreja, ó Deus, uma igreja moderna e pós-moderna, ó Deus, que o Senhor nos capacite por meio do Teu Espírito a trazermos, ó Deus, para nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, ensinamentos, ó Deus, de maneira que a nossa fé não seja inoperante, ó Deus, para que a nossa fé não seja morta, como Tiago orienta nessa mesma carta. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto, Tiago vai usar essa régua chamada Elias e põe a régua lá em cima, o sarrafo lá em cima. Ele pega o profeta do Antigo Testamento. Ao ponto de, quando Jesus tem lá no Monte da Transfiguração, nós vamos pensar um pouco mais, de uma forma mais pontual no culto da noite, sobre esse profeta Elias, mas quando Jesus vai estar lá no Monte da Transfiguração, quem aparece? Elias e Moisés. 2 caras do Antigo Testamento que aparecem ali. Isso está lá em Marcos, capítulo 9, você pode ler depois quando chegar em casa. Um profeta extremamente importante na história de Israel. Tremendo. Como eu amo Elias. Eu só tenho filhas meninas, mas se eu tivesse um filho homem, e viu um nome que eu ia botar, cara? Romário, né? Eu gosto demais de Romário. Como eu gosto do Romário, gente. Cara, bom de bola. Para quebrar um pouco o frio aí com vocês aí. Mas Elias é um camarada sensacional, assim, fantástico, tem cheio de história para não te contar. E Tiago traz aqui esse homem como referencial, e sobretudo aqui, pensar aqui sobre oração. Ele está falando aqui sobre a oração. O profeta, para nós exercermos o nosso ministério, ou os nossos dons de profeta, que está lá em Efésios 4, Paulo lhe dá ali alguns dons para o exercício da igreja, para a edificação da igreja. Ele traz, um dos dons, ele fala sobre o dom de profeta. Há muita confusão em relação a esse dom aqui de profecias e tal, no nosso tempo, mas a nossa profecia, nós como batista, sério, crente, né, a gente parte do que está escrito. É o profeta que fala a partir daquilo que está escrito. Né, a gente crê, a partir do Novo Testamento, a gente vai um foco na palavra de Deus. Eu queria pensar aqui com vocês algumas coisas rapidamente nessa manhã. Esse profeta que tem essa prerrogativa de falar da parte de Deus para as pessoas, ele recebe de Deus e fala para as pessoas, mas com base aqui nessa carta de Tiago, à igreja que está na diáspora, a partir do versículo 16, eu queria pensar aqui rapidamente alguns parâmetros para que a nossa oração seja uma oração eficaz e a gente consiga ser um profeta de Deus na terra. Ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para que vocês sejam curados. Estava em oração, pedindo a Deus sabedoria para a gente prosseguir na nossa vida como profetas nessa terra. Há alguma coisa que nos mina a nossa força, é o pecado. O pecado, ele está aí, tenta nos roubar, nos enfraquecer, e Tiago, ele traz aqui essa orientação, e uma orientação que, infelizmente, está perdida. Eu falo isso com toda a autoridade, como profeta desse tempo, do nosso tempo. A confissão de pecados. Perdida. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado a alguém? Fala. Qual foi a última vez que você abriu o seu coração e disse as suas mágoas, as suas dores, os seus erros para uma pessoa? É uma doutrina cristã que está perdida nos nossos tempos, por uma série de questões. Uma delas é a forte influência do catolicismo, né, onde traz aquela, os irmãos aqui conhecem, né, aquela necessidade de você ir até o padre lá e confessar os seus pecados e receber ali
Penitência. Tem uma turma aí que é da Carola, né? Vamos lá, reza 3 Ave Maria e tal, e vai embora, né? E aí, por conta desse negócio aí, gente, a igreja evangélica foi para um outro lado. Não, você não precisa fazer esse negócio de confissão, não, porque você fica na... Gente, eu estou trazendo aqui fatos históricos, viu? A igreja evangélica, ela foi para um lado, isso é fato histórico, por conta de algumas manipulações que havia na igreja oficial, igreja católica, por conta de eu ter, agora o padre, o oficial, o clero, ter uma informação privilegiada da sua vida, e às vezes aquela pessoa ficava na mão do padre. Isso é fato histórico, tá? E aí o pessoal falou, não vou lá falar minha vida, e por conta disso, isso foi se esfriando, e o evangélico, então, acreditando no sacerdócio universal, ele foi para um outro extremo de não abrir a sua boca quando está fazendo coisa errada. E, meus irmãos, a própria ciência hoje, e hoje não, já há alguns anos, já há alguns séculos, fala sobre a importância da cura pela fala. Está aqui em Tiago 5, 16, 17. Nós precisamos falar daquilo que está nos adoecendo. Abrir a boca, mas não, nós fazemos parte de uma geração individualista, né? Cada um no seu quadrado, né? Você não tem nada a ver com a minha vida, não se meta na minha vida, e aí a gente vai engolindo todas essas mazelas que a gente mesmo pratica e produz na nossa vida, porque nós somos pecadores, sem a possibilidade de encontrar cura através de um diálogo, de um bate-papo, de uma confissão. Falar para a pessoa e, através dessa conversa, você encontrar um conselho, uma oração, desabafar, colocar para fora. E sabe quem está ganhando dinheiro com isso hoje? São os psicólogos. Gente, está ganhando dinheiro com isso, porque nós paramos de contar os nossos problemas para os nossos pais, para os nossos amigos, para um tutor, para um mentor, por alguém que nós confiamos, e aí vamos internalizando aquele problema, e o Salmo 32 vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Outras versões vão dizer, apodreceram meus ossos. E, gente, em nome de Jesus, com todo o carinho que eu tenho por vocês, igreja, isso aqui é bíblico. Nós precisamos ter essa postura de reconhecimento dos nossos erros diante do nosso semelhante, cara. Sei que às vezes é difícil, você fala uma coisa para alguém, uma pessoa fofoqueira, fala para outra, uma confusão enorme, mas procure pessoas de índole, pessoas sérias, pessoas que, não precisa ser o pastor, não precisa ser o padre, pode ser o seu pai, sua mãe, jovens, ou o seu amigo, em que você precisa botar para fora esse mal que está aí dentro, cara. Como, eu já falei isso aqui diversas vezes nessa igreja, como eu na clínica terapêutica ouço a seguinte frase, recorrente, eu ouvi essa semana, eu nunca falei isso para ninguém. Por quê? Eu confessar o pecado aqui hoje, pastor Marco, pode, pastor Marco? Depois lá fora a gente conversa lá, minha hora, bota a mão na minha cabeça. Hoje eu saí de casa correndo, como sempre, né, Carlinhos? Aquela corrida da família e tal. E lá em casa a gente tem um padrão assim, eu confessar aqui meus pecados. A gente está saindo correndo e pega aí, gente, apaga a luz, bota a comida pro gato, aquela corrida, né, cara? Sempre. E aí quando a gente entrou no elevador, aí eu, né, pequei. Eu falei assim para minha família, o que vocês esqueceram? Porque é fato, cara. A gente sai, corre, fecha a porta, e quando chega no elevador, rapaz, a comida do gato, eu esqueci a minha Bíblia, meu cheiro. Aí, de 10, 5 a gente volta. No elevador, volta. Quando não está lá embaixo, tem que voltar. Eu falei, o que vocês esqueceram? Vê logo aí, volta, pega logo. Não esquecemos nada, então vamos embora. Cheguei aqui na igreja, eu esqueci, cara. Eu esqueci a mensagem dessa manhã, ficou em casa. Falei, meu Deus do céu, não posso nem falar para elas que elas vão me... Né? Aí a gente com vergonha, né, Aline? Eu estou te pedindo perdão aqui agora.
a gente não fala os nossos pecados, mas eu fui daqui para Taguatinga, assim, meu Deus, que vergonha, né? Eu falei para não esquecer, eu esqueci. A gente erra, meus irmãos, a gente vacila, e para a gente ficar, agora eu estou aqui leve, eu estava preocupado, né? Eu errei, fui lá escondido em Taguatinga para ninguém ver, voltei. Mas quando a gente põe o pecado para fora, explica e fala, a gente está rindo aqui, gente. Eu sei que quando a gente entrar lá em casa, ela vai falar, Mas como é bom a gente botar para fora, meus irmãos, como é bom. E existem coisas, dores escondidas que estão dentro da gente, que a gente vai jogando... As coisas vão acontecendo e elas vão sendo empoeiradas e vão ficando lá para dentro do nosso interior. Mas a psicanálise, se os irmãos me permitem, ela trabalha essa linha com tanta intensidade. Fala assim, olha, está lá no seu inconsciente o seu problema, cara. Porque você foi jogando camadas de coisas em cima e está lá, e você não resolveu isso. Você não pediu perdão, você não falou com ninguém, e está aí, ó. Primeira coisa. A cura pela fala, ela passa pela confissão de pecados. Igreja do Senhor Jesus Cristo, procure alguém, um amigo. A gente mostramos aqui semana passada, semana retrasada, 43 pessoas fazendo discipulado na nossa igreja. O que é discipulado? É caminhar junto, você ter alguém que você pode chegar lá para o seu amigo e abrir seu coração e falar, já estou passando por isso, vamos orar junto, confessa seu pecado. Bote para fora. Nós estamos adoecendo por conta disso aqui, gente. Isso aqui que está falando para vocês é um profissional da área de saúde mental. Estamos adoecendo porque estamos fechando a nossa boca, porque ninguém tem a ver com a minha vida. A gente adoece. Enquanto me calei, meus ossos envelheceram, disse Davi. Abra sua boca. Procure alguém de confiança e confesse, fale, em nome de Jesus. Segunda coisa que o texto quer trazer aqui, nós como profetas, nós somos falhos, nós passamos por situações difíceis e que precisamos botar isso para fora, mas eu quero focar aqui, que ato contínuo, o Tiago traz essa informação, fala assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você vai confessar aquilo, você vai falar aquilo para alguém, em seguida vocês vão orar com base em uma oração que é eficaz. Uma oração que é eficaz, porque ela reconhece as nossas falhas. Nós somos falhos, e se somos falhos, nós dependemos de alguém que não é falho, que é Deus, e essa oração ela é eficaz. Ela é uma oração de dependência. Eu não estou orando aqui porque eu fui no elevador e não esqueci nada, eu sou o chefe, eu sou o cara. Não, eu estou orando aqui arrependido, humilhado, sei que eu errei, Deus, por favor, me ajuda. Essa oração é eficaz. A oração seguida de reconhecimento de erros. Esse profeta Elias, nós vamos ver um profeta falho na história dele. Vamos estudar sobre ele. Mas o texto ele nos traz, Tiago, ele nos traz essa referência desse homem. E ele traz aqui, basicamente, quero trazer aqui para vocês 3 coisas. A primeira coisa aqui é uma oração eficaz feita pelo justo. Diz o texto, a oração de um justo. Como é que a gente vai ser justo? Nessa vida de pecado que a gente leva. Se arrependendo, confessando seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Está vendo como está linkado? Como é que minha oração não está sendo ouvida? Porque você não está confessando seu pecado, cara. Você está achando. É claro que a justificação, essa doutrina bíblica que tem nas Escrituras, nós sabemos que ela vai muito mais além de qualquer tipo de obra nossa, qualquer tipo de necessidade minha e sua de fazer qualquer coisa, porque nós nos tornamos justos pelo sacrifício de Jesus na cruz. É graça. Nós nos tornamos justos pela graça. Ponto. Mas não dá para a gente abusar e vivermos uma vida distorcida e achar que a nossa oração vai ser ouvida, porque é uma oração do justo. E essa oração do justo, segunda coisa, ela é poderosa. Irmão, você tem uma ferramenta, você tem um antídoto, você tem um remédio para essa dor, chamada oração, que é poderosa, não é uma cibalena, deixando aqui, assim, não falando mal da cibalena, que às vezes ela ajuda. Vocês sabem o que é cibalena, né? Sabe? É um remédio, é para quê? Para dor de cabeça, Carlinhos?
Eu nem sei. Porque lá em Belfort Roxo tudo é cibalena. Você está doente, toma uma cibalena. Quebrou a perna, toma uma cibalena. Tu vai no postinho de saúde, o médico, então, toma uma cibalena. Então, é um remédio básico aí. É algo poderoso, a oração é algo poderoso, meus irmãos. A gente pode ir embora agora, encerrar o culto agora. Você tem um remédio diante da sua mão, da potencialidade que o Evangelho nos dá, chamado oração, que é poderoso para resolver os seus problemas. Você pode dizer amém, irmão? Cara, Elias orou e o fogo desceu. Se começarmos a orar, esse tempo treme. Lembra dessas mais antigas aí? Se começarmos a orar. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Você já parou para pensar no sol parar? É oração, gente. Moisés, o mar abriu. Gente, e por que a gente não lança a mão desse remédio poderoso? O Tiago está falando assim, isso aqui é poderoso. Mas a gente ora pouco, meus irmãos, estatística, eu tenho falado isso aqui de púlpito, milhares de vezes a gente ora pouco. A gente passa pelas lutas, os mares da vida, o sol, os profetas de Baal, e a gente ora pouco. Porque o texto vai dizer que é muito mais, a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz, e eficaz é a capacidade de alcançar um resultado desejado e atingir um objetivo proposto. Isso é eficaz. Mas o texto prossegue, e ele vai dizer algo aqui, tremendo, que diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Igualzinho, José Flávio. Igualzinho o Nonato, o Alex. Um camarada que tem uma oração eficaz e poderosa, igualzinho nós. O Tiago poderia falar assim, olha, a oração poderosa e eficaz é a oração que Jesus fez, que Moisés fez. Ele falou assim, olha, é igual Elias, mas esse Elias, igual você. Tem que ir lá na feira, tem que pagar boleto, tem que rachar lenha, tem que quebrar pedra, ele tem que pagar o IPTU. Esse Elias é igualzinho, rapaz. E isso aqui elimina qualquer possibilidade de construirmos castas na nossa fé, onde o pastor precisa vir aqui para orar. Isso está no nosso inconsciente coletivo religioso, tá, gente? Às vezes a gente enfrenta um problema, legal, pode me chamar para orar, uma alegria, a gente vai, mas não está aí, rapaz. Nós, você, eu, qualquer um de nós podemos entrar num hospital, ou seja lá onde for, e orar com a mesma autoridade e até mais do que qualquer pastor. Porque somos semelhantes a Elias. Coisa, carne, que sofre, que chora, que passa por situações difíceis, mesma coisa, nós vamos ver isso hoje à noite. Então, em nome de Jesus, eu queria, nessa manhã, trazer essa qualidade de profeta para mim e para a sua vida. Você é um profeta de Deus, cara. Um profeta, cara. Com essa mesma qualidade de Elias de encontrar Acabe e Jezabel na vida, e os profetas de Baal com autoridade, nós temos isso. Igreja do Senhor Jesus Cristo, se nós perdermos essa capacidade de nos assemelharmos com Elias, nós perdemos a oração poderosa. Perdemos. Porque aí eu vou depender do ciclo de oração da irmã que vai ao monte para orar, porque a oração forte é do monte. Ou então é aquela oração que é seguida do jejum de não sei quantas semanas de sem comer. Não tenho nada contra quem vai no monte, nem nada, muito mais contra quem faz jejum. Eu gosto desse negócio. Ir no monte, eu gosto. Não vou não, porque aqui em Brasília não tem.
mas eu acho muito legal quem vai. Eu acho legal. Você vai para um lugar específico a fim de orar. É um monte? Pode ser um vale, pode ser qualquer lugar. Eles gostam de orar no monte, beleza, é bonito, eu gosto. Tem gente que batista também implica com tudo, né? Orar no monte, orar no quarto e tal, né? Mas os caras oram no monte, cara. Né? Então, às vezes a gente fica nessa dependência de superpoderes, de supercrentes. E em nome de Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo, se você for ver na Bíblia, esses supercrentes eram falhos, como nós. Moisés não conseguia nem falar direito. Gago. Moisés provavelmente não seria um pastor de hoje, não conseguiria. Nós vamos ver Jacó, um camarada enrolado. Nós temos hoje uma forma de nos chamar o povo de Israel, nós somos o povo de Israel. Vê quem foi Israel, cara. Jacó, complicado, trapaceiro, deu volta no irmão, figura. Gente, falhas, é aí que eu quero dizer para vocês. Davi, homem segundo o coração de Deus, falho. Agora, coloca um cara aqui do Novo Testamento que a gente ama, chamado Paulo. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a sua palavra desprezível. Sabe quem é isso aqui? Paulo. As pessoas olhavam para Paulo e falavam assim, Paulo é fraco. E a sua palavra pessoal é desprezível. Era fraco, igual nós dois aqui. Então a Bíblia, ela não esconde essa fraqueza humana. Elias também era um homem fraco. Mas a sua oração era poderosa. Olha o que Isaías fala de Jesus, lá em Isaías 53. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Jesus, segundo esse texto aqui, provavelmente era um camarada que não era bonito. Isso aí, né, dá margem para a sua oração ser atendida também, viu? Você que é feio, né? Pode orar, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Semelhante a nós, Elias. Como nós, gente como a gente. Terceira coisa que eu quero ver aqui com vocês é que essa oração, e aqui talvez também tenha o pulo do gato. Como a gente costuma dizer, né? Está aqui a cereja do bolo, está aqui a chave que vai virar o cofre, está aqui no versículo 17, e orou com fervor, para que não chovesse na terra, que não chovesse na terra. Orar com fervor, cara. Talvez seja aqui a nossa falha, ou uma das nossas falhas. Achar que não precisamos confessar os nossos pecados nas nossas orações, achar que as orações vão ser atendidas somente daquelas pessoas super crentes. E orar, quem sabe, uma oração, como é que eu posso dizer aqui sem ser um cara chato? Uma oraçãozinha. Senhor, abençoa aí, Senhor, dá aí, Senhor, faz. É uma oração, às vezes, com tanta falta de fé, que a gente tem que orar pela oração do irmão. Então, ore com fervor, meus irmãos. É orar com insistência. Jesus traz essa informação lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele dá 3 formas ali para uma oração, 3 níveis de uma oração. A oração que você pede, a que você fala, que você abre a boca, qualquer um fala, até o papagaio fala. Ele falou assim, essa aqui é a primeira oração, é a que você abre a boca. Mas o segundo nível é a oração de busca. Ela entra num nível mais intenso. E a terceira oração, que ele fala, o terceiro nível, é de bater. Você bate. Quem bate não é algo que realmente quer. Então ele fala, abre a sua boca, fala, procura, e bate, insiste, luta, uma oração fervorosa. Ele orou e a chuva parou, e não veio. Depois ele orou e caiu fogo. Mas é uma oração fervorosa. Há estatísticas aí que nós oramos em média 5 minutos por dia. Média, cara. Isso é média, tem gente que ora 30 segundos. E aí a pergunta é, somos profeta com uma oração de 30 segundos? Uma reflexão que nós precisamos fazer na nossa vida. A gente quer uma oração poderosa, com 30 segundos de oração.
Deus é misericordioso, Ele pode salvar como Ele salvou Pedro quando estava afundando. Me ajuda, foi 2 segundos. Ele pode fazer com a sua oração de 30 segundos, sim. Mas o texto nos mostra que ele orou fervorosamente. Veja. Eu vou correr num sério risco aqui, grave, denominacional. Mas como eu admiro os pentecostais nesse negócio aqui, cara. Como eu admiro a turma do coque. Sabe, Alex? Vocês irmãos conhecem. Eles gritam, eles oram, eles balançam, eles rodopia, eles fazem um monte de coisa. Pelo menos, aparentemente, você olha e fala assim, tá, ali tem fervor. É claro que é muito mais do que isso. A gente sabe disso. Inclusive, a gente vai ver hoje os profetas de Baal lá rodopiando, cortando, fazendo um monte de coisa e Deus não ouviu. Porque não era Deus, era Baal. Mas fervor, gente, na nossa oração. Como é que está o nosso nível de fervor na nossa oração? Você sabe. Quanto tempo você orou para estar aqui hoje, por exemplo? O dia do Senhor, domingo, um dia especial para a nossa oração, para a nossa busca. Quanto tempo você orou nessa semana? Gente, é com você. Você faça a sua orientação. Se você pecou, confessa isso para alguém. Assim, quanto tempo você orou nessa semana? De que forma você orou? Sua oração é fervorosa? Se não é fervorosa, não é poderosa. Uma oraçãozinha assim que você vai contar aí na misericórdia de Jesus, ouvir ali. Tem uma fila enorme, eu costumo dizer que a oração é fila, cara. Você está na fila ali, de repente você para de orar, você sai da fila. A fila, antes de chegar na sua vez, você saiu, perdeu. Oração fervorosa. Caminhando aqui para o final. Última coisa. Diz que ele orou de novo. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Uma coisa que o profeta, ele tem por meio desse canal poderoso de oração, é essa possibilidade de ligar o céu e a terra, cara. Que coisa maravilhosa. Imagina, você está aqui, e você olha para lá, e de repente o de lá vem e liga aqui, e começa a nascer plantinha no chão, deu fruto. Estava sem chuva, seco, 3 anos e meio sem chover. Ele ora de novo e chove. Ele ora, para, ele ora, chove. Gente, é a ligação nossa que temos entre o céu e a terra. Então, o profeta, eu e você, pessoas normais, temos a possibilidade de mudar o cenário da nossa terra, da nossa casa, da nossa família, do nosso Brasil, gente. Elias orou e choveu. Qual é a área da nossa vida que está seca, cara? O que precisa frutos? Nossa casa, da nossa família, cara. Do nosso Brasil, gente. O nosso Brasil está passando um dos piores momentos da nossa história política e talvez econômica daqui a alguns dias. Quanto tempo você orou fervorosamente pelo Brasil? Porque Elias está orando por Israel, pela nação. Ele não está orando pela compra de uma casa e ainda passar um concurso público. Ele está orando por Israel, fervorosamente. E ele orou e Deus mudou o cenário. Fez cair chuva e a terra produziu seus frutos. Eu queria encerrar aqui, nesse momento, convidar a você a fechar os seus olhos e fazer 2 orações, à luz do texto que nós acabamos de ouvir. Será que podemos fazer um fundo musical aqui? Pode ser um fundo ali, no musical? Qualquer melodia? Difícil? Não tem problema. Tem solta aí, Fabrício, um fundo musical aí para a gente orar? Facilita a nossa... para alguns, né? A nossa oração. E a primeira oração é a oração de confissão de pecado, cara. Coloque diante de Deus aí. O que você tem falhado?
Talvez você, como hoje, julgou a sua família ao sair de casa. Talvez, enquanto você se deslocava para cá, você arrumou uma briga no trânsito. Pequenas coisas. É possível que alguém que nos assista agora pela internet, ou até mesmo nesse lugar, esteja sem falar com alguém de casa. De mal. Muito obrigado, pastor. Isso não é coisa de crente. Não é. Crente erra, como qualquer um, mas crente se arrepende e pede perdão. Você que está em casa, talvez a sua oração não está sendo atendida e não é poderosa e longe de poder, porque simplesmente você não está tendo a capacidade de se arrepender, de reconhecer o seu erro, cara. Te dá 3 minutos aí para você fazer uma oração. Tem alguém que você está magoado, está brigado? Está brigado com alguém? Isso não é coisa de crente. Peça perdão primeiramente a Deus. E se possível hoje, se a pessoa estiver aqui, peça perdão a ela aqui. Se ela não estiver aqui, estiver em casa, peça lá em casa. Se ela não estiver em casa, ligue para ela no estado onde ela estiver. Você precisa que sua oração seja ouvida. Você precisa exercer o seu papel de profeta. Então, peça perdão. Te dá 3 minutos aí para você, o Espírito Santo trazer a sua memória. Pecados. Deus, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, diante das nossas fraquezas, falhas, limitações, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa arrogância, ó Deus. Arrogância, às vezes, vem até mesmo com a máscara de religiosidade. Pai, tenha misericórdia de nós, ó. Tenha misericórdia da minha vida, Deus. Peço perdão, ó Deus, pelos pensamentos preconceituosos, ó Deus, por falas indevidas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda os nossos corações e intercede com gemidos inexprimíveis diante das nossas fraquezas. É isso que nós nos colocamos diante do Senhor. Por favor, nos ajude. Assim como Elias, fracos, como Paulo, nós dependemos da Tua graça, do Teu olhar de amor, da obra de Cristo na cruz, que nos torna justos. Dependemos, somos dependentes de cada gota do sangue precioso de Jesus, para nos tornar justos, justificados diante do Senhor, Pai. Pedimos perdão, Pai, perdão. Perdoa os nossos pecados. São muitos, ó Deus. Não queremos que os nossos ossos venham apodrecer dentro de nós, ó Deus. Coloque pessoas do nosso lado, ó Deus, por favor, ó Pai, envie, ó Deus, pessoas crentes de verdade, que nós
ó Deus, possamos chegar diante delas e abrir o nosso coração, para não ter que depender de um profissional, ó Deus. Ter que depender de um psicólogo, de um psicanalista ou de um psiquiatra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados, recebermos a oração com o justo e sermos curados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Segunda oração. E agora sim orar pelo nosso país, meus irmãos. Sei que o nosso Brasil está vivendo momentos difíceis e vivemos problemas na política há pouco tempo, direita, esquerda e tal. Eu queria que você suspendesse isso e olhasse a terra brasileira, o nosso povo, o povo brasileiro, o nordestino, cara. A turma que está lá no sul agora, há pouco tempo passando um problema de enchente. Esse povo, você, eu, dependente do governante, dependente de Acabe, dependente de Jezabel. Vamos orar pela justiça no Brasil, meu irmão. Justiça. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Essa oração que você vai fazer agora. Deus, entre com providência no Brasil, Deus. Entre com providência no mundo, Deus. Está cheio de Acabe o mundo. Está cheio de Jezabel no mundo. Na Ucrânia, em Israel, na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos. Deus, destrone Acabe. Destrone Jezabel. Faça cessar os profetas de Baal na nossa nação, na política brasileira, em nome de Jesus, que desça fogo. Faça essa oração agora pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Deus, a tua palavra nos diz em Jeremias 29, nós te buscássemos, nós iríamos te encontrar, desde que buscássemos de todo o coração. E a tua palavra nos diz, e serei achado de vós. Nós estamos buscando, ó Deus, o Senhor de todo o nosso coração. Amamos a nossa pátria, Deus. Amamos. Como é bom, ó Deus, viver no Brasil, nessa terra, ó Deus, produtiva, nesse povo alegre, ó Deus. Como é bom, ó Deus, viver no Brasil, ó Deus, uma terra de belezas naturais. Ô Pai, que coisa linda. Não temos aqui no Brasil, ó Deus, grandes problemas, ó Deus, catástrofe, furacões, vulcões. Ó Deus, é uma terra tropical linda, Deus. Mas que vem, ó Deus, ao longo dos anos, ó Pai, e por que não dizer séculos, sendo, ó Deus, minada por Acabes, Jezabel. Nós clamamos, ó Deus, que se levante uma geração de profetas, ó Deus, de Elias, ó Deus, que vão lutar contra a corrupção, ó Deus, que não vai vender o seu voto, ó Deus, que vai abrir a sua boca, ó Deus, e dizer, assim diz o Senhor,
porque está escrito. Espírito Santo de Deus, dê à tua igreja essa autoridade de profeta, Deus, para mudar o quadro político, ó Deus, do nosso Brasil, a partir de nós. Elias, moradores de Gileade, de Tesbe, uma cidade pequena, insignificante, mas que faz a diferença, ó Deus, no mundo. Fez diferença em Israel. E hoje, nós podemos fazer a diferença no nosso tempo. Clamamos, ó Deus, para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor, que seja uma oração forte, eficaz, poderosa, transformando a realidade da nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos encerrando o nosso culto, mas antes disso tem uma informação. Amanhã teremos missionários no Hospital de Base. Pastor Marco, pode vir aqui dar uma informação? Gente, a igreja é missionária, cara. Missionária. Profetas. Somos convidados para sair daqui e enfrentarmos Acabes na rua. Pastor Marco vai estar liderando um grupo aí. E amanhã. Aí, pastor.